Eu sou o Dr. Daniel Kamilat, oftalmologista, e hoje vamos falar sobre trombose ocular. A trombose ocular, na verdade, é conhecida como oclusão vascular da retina. Ela pode ter vários tipos, existe a oclusão arterial, existe a oclusão venosa, da veia. Isso é subdividido de uma forma que pode ser da veia central, da artéria central, como pode ser dos seus ramos. Falando da artéria central da retina, que é a mais rara, ela é muito mais complicada. O que acontece? A pessoa perde a visão de repente, a perda visual é bem grave, chegando à percepção luminosa ou vultos, e ela quando vai procurar o pronto-socorro, o prognóstico já não é tão fácil de reverter como da oclusão vascular. Vamos falar um pouco mais sobre oclusão vascular, o que a gente consegue ter um tratamento mais efetivo. A oclusão vascular, na verdade, a gente tem uma perda visual um pouco mais branda, o paciente pode perder a visão muito pouco, ou quando ela é muito isquêmica, quando existe uma falta de oxigenação muito grande, ele pode ter uma perda visual mais grave. A forma não isquêmica, esse paciente vai relatar uma perda talvez de um campo visual, se ele for de uma oclusão de ramo, ou até mesmo uma perda central, de uma forma que ele vai sentir um embaçamento central, uma perda de um escotoma, uma mancha central, ele vai procurar o pronto-socorro e vai dizer que existiu um embaçamento da visão central. Isso vai acontecer principalmente por algumas causas. A idade é uma causa muito importante. A hipertensão ocular, o controle inadequado dessa pressão alta, pode acontecer uma oclusão de um vaso como se tivesse acontecido um AVC, um infarto no fundo do olho, lá na retina. Isso faz com que oclua o vaso e ele para de mandar o fluido sanguíneo para irrigar aquela parte da retina. Quando esse fluido sanguíneo diminui, a retina, que é o que vai levar a informação visual para o cérebro, ela vai ocorrer essa baixa visual. Então, a idade, a pressão arterial aumentada, quando ocorre um pico, pode acontecer a oclusão desse vaso. Outras causas são problemas de êmbolos que vêm do coração. Também pode existir, quem fuma muito, cigarro, ou até mesmo colesterol alto, que pode existir o embolismo de carótida. Então, por isso, são importantes os exames no diagnóstico, com o cardiologista, com o neurologista e principalmente com o oftalmologista pedindo exames de hemograma, pedindo exame de ecocardiograma, Doppler de carótida. Tudo isso vai conseguir detectar qual foi a causa dessa oclusão. Não adianta a gente só ir em cima da oclusão na retina, o tratamento na retina, e sim um tratamento sistêmico, por isso a gente deve procurar o diagnóstico e descobrir as causas principais sistêmicas. Além disso, a gente deve procurar também o diagnóstico ocular. Como a gente faz esse diagnóstico ocular? Principalmente com o exame de fundo de olho ou mapeamento de retina, em que você vai dilatar a pupila para que você consiga ver a retina em todos os seus detalhes, e aí sim você vai achar aquela causa, aquela região onde aconteceu a oclusão. Neste caso, pode acontecer uma hemorragia, onde vaza esse vaso. Existe também uma isquemia, uma falta de oxigenação em alguns casos, que mostra a gravidade do caso. Que na angiofluoresceinografia, que é um exame de contraste, vai mostrar que essa isquemia não está vindo sangue para essa parte. Isso vai conseguir detectar e diferenciar a gravidade do caso. Se não vem sangue, essa isquemia pode causar uma hemorragia, a existência de neovasos que vão crescer na retina para compensar essa falta de oxigenação. Então, essa falta de oxigenação vai diminuir mais a visão do que se for um caso não isquêmico. O caso não isquêmico pode acontecer um vazamento de líquido, um inchaço na área central da retina, que a gente chama de edema macular, e esse edema macular baixa a visão, mas não da mesma forma que a isquemia. O prognóstico do edema macular, a chance de melhora da visão é muito melhor do que quando já existe isquemia. A isquemia pode deixar sequelas que a gente não consegue reverter. Para tratamento desses casos, a gente vai buscar, principalmente em casos isquêmicos e que já começa o crescimento desses neovasos, a fazer a fotocoagulação a laser. O que isso vai fazer? O laser vai queimar essas áreas isquêmicas que faltam de oxigenação para a retina, e isso vai fazer com que não cresçam vasos, que não sangrem. Então, seria um tratamento profilático para evitar maiores complicações, como o glaucoma neovascular. Agora, em caso que existe o edema macular, existem outros tratamentos, e o prognóstico, a chance de melhora visual é muito melhor do que os casos isquêmicos, onde já faltou oxigenação na retina e é mais difícil de reverter. O edema macular vai depender de alguns tratamentos, como a injeção de antiangiogênicos. São tratamentos, a gente chama de anti-VEGF, que vai servir como anti-inflamatório. Ele vai conseguir secar esse edema, esse inchaço e líquido que existe na área central da visão. Secando isso, a pessoa vai melhorar a visão.
Mas em alguns casos precisam de você repetir essas aplicações, porque isso pode recidivar. Então a gente deve sempre acompanhar esse caso com OCT, que seria um exame de tomografia de coerência óptica, que vai mostrar uma recidiva. Se começar a surgir de novo esse líquido, a gente faz novamente essa injeção de antiangiogênico. Além dessa injeção de antiangiogênico, existem vários tipos, existe também uma injeção de corticoide de liberação de longa duração. Ele vai conseguir diminuir esse edema, tendo um efeito anti-inflamatório, ele vai durar por mais tempo, mais ou menos entre 4 a 6 meses, em que o outro medicamento antiangiogênico não consegue durar tanto tempo assim, ele chega no máximo a 2 meses. Mas o corticoide existe também os efeitos colaterais, como o aumento da pressão ocular ou a formação de catarata, então a gente deve sempre pesar o custo-benefício de cada medicamento e a chance de reversão, saber se é melhor fazer o laser, se é melhor fazer a injeção de antiangiogênico, de corticoide, e assim buscar o melhor tratamento para cada paciente. O tratamento não é sempre igual para todos. Existe um prognóstico para um paciente e para outro, e isso vai depender muito da oxigenação, da falta de oxigenação que existiu nessa oclusão do vaso. A partir do momento que houve o derrame, se existiu a isquemia, a oxigenação parou e a reversão do quadro é mais difícil. Se não aconteceu isso, apenas o vazamento desse líquido, o prognóstico, a chance de melhora da visão é muito maior. Então, existiu essa baixa visual, procure o seu oftalmologista. Se aconteceu esse caso, você deve procurar um especialista em retina para que ele vá indicar o melhor tratamento para cada caso. Encontro vocês no novo programa para falar de novas doenças e patologias oculares.